A pergunta que eu quero responder para vocês ou com vocês hoje é: pregação no YouTube é suficiente? Frequentar a igreja, os cultos da igreja, mesmo que regularmente, escola bíblica dominical, culto da manhã, culto da noite, culto de oração no meio da semana, é suficiente para a vida cristã? Outra coisa, o que torna uma igreja igreja? Igreja é uma provedora de programas? O que é ser igreja? Nós precisamos refletir sobre isso. E a resposta que inicialmente eu dou para você é a seguinte: pregação no YouTube não é suficiente, por mais que seja importante. Participar dos cultos da igreja, por mais que seja fundamental. Aliás, as pessoas vivem numa época onde tem desvalorizado inclusive a reunião congregacional. Em Hebreus nós lemos que é um mandamento do Senhor nós não abandonarmos a congregação, como é costume de alguns. É fundamental que se frequente a igreja, é fundamental que se frequente os cultos coletivos, e isso é um mandamento do Senhor. Eu diria até, para alguns pode soar exagero, se você tem condições na sua cidade, no lugar onde você mora, se existe o culto regular da sua igreja e você não frequenta, é pecado, porque é mandamento em Hebreus. Não seja como alguns fazem, abandonando o culto da igreja. Você tem que priorizar de alguma forma o seu encontro comunitário. Então, por mais que seja importante o culto coletivo, por mais que seja necessário que você ouça as pregações na igreja, nos cultos, na escola bíblica dominical, participe do ensino, tudo isso não é o bastante. Agora, é preciso que se diga que pregação é sim importante. Abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo 3,16 e veja comigo qual é o valor de se estar exposto à pregação da Escritura. Leia aí comigo. 2 Timóteo 3,16 até o capítulo 4, versículo 2. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Veja qual é a importância da Escritura. Ela é inspirada por Deus, ela vem de Deus, ela não é palavra de homens, ela é útil para ensinar, está dizendo Paulo que nós precisamos de ensino, ensinar o que é verdadeiro, existe algum tipo de ensino que não é verdadeiro, e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Nós precisamos ser expostos à pregação pública das Escrituras por causa disso. A melhor maneira de você ouvir um sermão é isso, segundo Paulo. Você vai buscar ensino do que é verdadeiro, você vai pedir que Deus te faça perceber aquilo que não está em ordem na sua vida. A palavra de Deus nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa a palavra para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Essa é a importância das Escrituras. E aí Paulo prossegue no capítulo 4, ele diz: Timóteo, eu lhe digo solenemente. Veja que quando ele usa essa expressão, ele está dizendo: preste bastante atenção no mandamento que eu vou te dar agora, porque eu estou te dizendo agora de uma forma solene, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer seu reino. E o que é que Paulo quer que Timóteo preste atenção? Paulo diz: pregue a palavra. Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, pregando a palavra. Repreenda, pregando a palavra. E encoraje com paciência e bom ânimo, pregando a palavra. E aí no verso 3 ele diz algo interessante: vai vir o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão seus próprios desejos e vão buscar mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos e vão rejeitar a verdade, vão correr atrás de mitos. Então veja,
Paulo reconhece o valor da pregação, a importância da pregação bíblica e verdadeira. Deus ordenou através de Paulo que a igreja pregasse as Escrituras. A pregação das Escrituras é o centro do culto, é a parte principal do culto, no sentido de deixarmos Deus falar. Outra coisa, conquanto ouvir a pregação, participar dos cultos, seja fundamental, a Bíblia deixa claro que só ouvir pregação e só participar de cultos não é suficiente para o crente. A igreja, ela não é apenas uma provedora de pregação. A igreja não é apenas uma provedora de ensino. Então, o que seria a igreja em linhas gerais? A igreja é uma comunidade que se reúne em pacto. Se você nunca percebeu isso, nunca entendeu isso, que seja essa a primeira vez e mastigue isso. Todos nós, quando nos tornamos membros de uma igreja, nós nos unimos num pacto. Aprender todas as coisas que o Senhor Jesus nos ensinou e fazer todas as coisas que Jesus nos ensinou. Esse é o pacto. É isso que está dito lá na grande comissão. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, tornar-se membro de uma igreja, mediante pública profissão de fé e batismo, requer duas coisas da gente. Primeiro, a fé em Cristo, e segundo, o comprometimento pactual, de que eu vou buscar aprender e eu vou buscar viver os ensinamentos de Jesus. E de forma prática, nossa igreja, por exemplo, todas as igrejas históricas têm, os batistas, os presbiterianos, por exemplo, nós temos um pacto, o pacto das igrejas batistas, e nas costas do seu certificado de batismo, você tem esse pacto, se você guardou ele. Se não, esse ano, nossa igreja, em cada culto de ceia que tivermos, a partir da próxima, eu vou fazer uma exposição do nosso pacto e tentar mostrar o que isso implica na prática para nós. Certo? Mas olha o que é a igreja. A igreja é uma comunidade pactual, que se reúne em pacto, onde cada membro da igreja é um ministro. Já se deu conta disso? Não é só o pastor que é o ministro. Escute bem o que eu estou te dizendo. Às vezes você fica, eu não quero muito me envolver com as coisas da igreja. Você não tem essa opção. Se você é cristão, se você faz parte da igreja, você tem que se envolver. Olha o que Paulo ensina. Abra sua Bíblia aí em Efésios 4. Efésios 4, versículos 11 e 12. Paulo diz assim: o Senhor Jesus designou alguns homens para apóstolos, pessoas enviadas, missionários. É disso que ele está falando. Ele não está falando do apostolado hoje, infelizmente, tão comum, fulano se autodenomina apóstolo. Não é disso que Paulo está falando. Paulo estava falando prioritariamente dos 12 apóstolos, mas em outros contextos a gente descobre que Paulo também fala do crente enviado, uma espécie de missionário. Ele porque é isso que a palavra apóstolos no grego significa, enviado. Então Deus designou alguns com essa função missionária, digamos. Deus levantou profetas, Deus designou evangelistas e Deus designou pastores mestres. Para quê? Qual é a função do pastor? Verso 12, o pastor é responsável por preparar o povo santo, para que o povo santo, preparado pelo pastor, realize a obra de edificar o corpo de Cristo. Quem edifica o corpo de Cristo? Os membros. Não é só o pastor. O pastor prepara, o pastor capacita, e é isso que eu procuro fazer com vocês. Todo encontro que a gente tem, todo sermão que eu prego, cada aconselhamento que eu dou, e esse é o objetivo pastoral é preparar a ovelha para que a ovelha exerça o seu ministério, para que ela edifique o corpo de Cristo. Você já tinha se dado conta disso?
não é opcional para você que é crente. Você que é crente é chamado a submeter ao ensino e ao preparo do seu pastor para que você desenvolva o seu ministério, que é edificação do corpo de Cristo. Tome consciência disso. Isso é ser igreja. Veja que já nessa primeira afirmação a gente começa a perceber que igreja é muito mais do que participação, é muito mais do que programa, é muito mais do que ouvir pregação. Em todos os programas, em todas as minhas participações, em cada pregação que eu ouço, eu preciso estar sendo, ou permitir estar sendo preparado pelo Espírito, edificado pelo Espírito, através do ministério do meu pastor, dos meus líderes, dos meus pastores, para que eu esteja apto ou apta para exercer meu ministério e assim edificar o corpo de Cristo. Então veja, não basta ser alguém que frequenta, é alguém que se vê numa escola de preparação. Outra coisa, o Espírito Santo de Deus ministra ao corpo de Cristo através de cada membro. Deixa eu mostrar isso para vocês em 1 Coríntios 12. Abra lá, 1 Coríntios 12, versículo 7. Olha bem o que Paulo vai falar sobre a forma como Deus capacitou cada um de nós com dons para edificarmos o corpo. Paulo diz assim, 1 Coríntios 12, 7. É sabido que a igreja de Corinto não sabia usar bem seus dons. Ela estava abusando do uso dos seus dons. Ela estava usando os dons para a própria vanglória. Ela estava usando os dons para se aparecer diante dos outros. Era uma igreja imatura. Veja bem, é possível alguém ter um dom e ser carnal. Então você ter algum dom espetacular, digamos, e aqui eu afirmo para você, eu acredito que Deus ainda possa distribuir dons de cura, dons de fé, dons... Eu tenho minhas restrições com o tipo de dom de línguas que se prega hoje nas igrejas. Isso seria outro assunto. Mas Deus... É possível a pessoa ter um dom e ela ser carnal. Então não julgue sua espiritualidade pelo dom que você tem. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus diz lá em Mateus 7, que muitos vão chegar diante de Deus e vão dizer assim, eu expulsei demônio, eu curei. Ou seja, eu exerci meu dom. E Jesus vai dizer o quê? Eu não te conheço. Mas vamos partir do pressuposto de que você tem um dom, você não é uma pessoa carnal, você busca viver no Espírito. E olha o que Paulo diz no verso 7 de 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, eu abri no capítulo 7, 1 Coríntios 12, 7. Paulo diz assim, a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de quem? De todos, do corpo. Você tem um dom. E se você, tendo um dom, não usa esse dom, você está fazendo o que Jesus ensinou na parábola dos talentos que são enterrados. É pecado você não usar seu dom. Por quê? Porque quando você não usa seu dom, você não está beneficiando todos. E a Bíblia diz lá em Tiago, que quando eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa e não faço, eu peco por omissão. Eu recebi um dom do Senhor e não uso para o benefício de todos, eu peco. Então, outra coisa importante, capítulo 12 ainda, versículo 15, olha o que Paulo vai dizer. É curioso o que Paulo diz no verso 15, porque ele vai dizer o seguinte, existem pessoas na igreja que têm alguns dons, mas elas dizem assim, mas eu não sou apto para isso. Olha que resposta linda que Paulo dá no verso 15. Se o pé, você dá valor no pé? Pé virou hoje órgão sedutor, né? Mas os pés, porque hoje tem fetiche, tem mulher tatua o pé, faz francesinha, né? O homem, existe um monte de coisa aí, nada contra necessariamente você achar o pé da sua esposa lindo, enfim. Mas a questão é a seguinte, o pé na cultura de Paulo, judaica, era algo sujo, impuro.
Você andava de chinelão, você chegava para comer à mesa, o que tinha que fazer? Você tinha que lavar os pés, tinha que lavar as mãos. Então era um negócio assim imundo, o pé não era bonito naquele contexto, você não tinha creme L'Occitane para o pé. Você não tinha... Aliás, eu comprei um vidrinho pequenininho no aeroporto no Rio de Janeiro, estava com a mão ressecada, passei lá, achando a promoção, comprei. Aí eu estou usando creme para os pés, mas serviu para a mão. Então, os pés não eram coisas agradáveis naquele contexto. E Paulo diz assim: se o pé diz, não sou parte do corpo, porque eu queria ser mão. Se o pé diz, olha, eu não sou parte do corpo, na verdade eu não sou mão, eu queria ser mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? Se você, crente, tem um determinado dom e falar, mas eu não queria ser assim, eu não queria usar isso, isso faz você deixar de pertencer ao corpo? De jeito nenhum. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: seja qual for o seu dom, use. Não se ache incapaz e não lamente por não ter outro tipo de dom. John Piper vocês sabem, né? E aqui sem nenhum pecado, John Piper é meu ídolo, né? No bom sentido. E ele um dia, um vídeo dele que circula no YouTube, ele orando porque ele queria ter o dom de falar em línguas. E aí ele teve a convicção de Deus falando para ele: não, esse dom eu não vou te dar. Você já tem um excelente dom de ensino. Acabou. Então não queira não exercer o dom que Deus te deu, porque você esperava ou desejaria ter outro. Então, Paulo está falando, use o seu dom. Outro versículo ainda no capítulo 12 de 1 Coríntios é o 21, olha o que Paulo diz: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ou seja, nós precisamos de todos nós no corpo de Cristo. E outra coisa muito importante, ouça bem o que eu vou te dizer agora. Não julgue a sua igreja pelo que você vê acontecer noutra igreja e não aqui. Sabe por quê? Porque o que Deus quer que a sua igreja faça, a nossa igreja faça, Ele vai fazer através dos dons que Ele mesmo põe aqui. Então, se outra igreja faz determinada coisa, é porque lá eles têm outros dons que Deus colocou naquela igreja. E se um dia a nossa igreja tiver que fazer determinadas coisas e nós ainda não temos pessoas com tais dons, Deus mesmo se ocupará de trazer os dons. Então, é muito importante você pensar sobre isso. O que Paulo está dizendo é que o ministério de cada membro é indispensável para a igreja. Então não basta você ouvir pregação, você tem que ser preparado para exercer seu dom. Outra coisa, o ministério da palavra é ordenado de todos os membros da igreja. Não é só o pastor que tem que pregar, não é só o pastor que tem que ensinar. Nós temos que usar a palavra de Deus para ajudar uns aos outros. E agora eu quero ler para vocês dois textos muito importantes em Hebreus. Abre em Hebreus capítulo 3, versículo 12. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Paulo diz assim, nós vamos ler até o verso 13. Veja que Paulo não está escrevendo para pastor, Paulo não está escrevendo para pastores, presbíteros, líderes, Paulo está escrevendo para uma igreja, crentes. Olha só, portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Você percebeu o que o autor de Hebreus está dizendo? Ele está dizendo que é muito natural para nós, crentes, desenvolvermos um tipo de coração que se torna perverso e incrédulo. E isso nos afasta do Deus vivo. Gente, isso aqui é assustador. Nós temos um monstro dentro da gente chamado carne, inclinação para o pecado, que se nós não agirmos, essa inclinação vai tornar nosso coração perverso, incrédulo e vai nos desviar do Deus vivo. Se você tentar viver a sua vida em marcha lenta,
no modo padrão, stand-by, não se iluda, é impossível. Daqui a pouquinho você vai se perceber mais incrédulo, mais cético, mais maldoso, mais tendencioso ao pecado, ao ponto de você dizer, gente, eu já nem me sinto mais com Deus. Então o autor de Hebreus está dizendo, cuidado. Mas é curioso que ele não só diz cuidado, ele vai dizer agora como é que você tem que ter cuidado. Ou seja, ele vai nos dar algumas ferramentas práticas. Olha o verso 13. Sabe como é que você cuida para não ter um coração perverso? Advirtam uns aos outros, todos os dias, não só no domingo, não só na quarta-feira, não só no Refugiados de sexta-feira, encontro dos jovens, não, todos os dias, exortem uns aos outros, advirtam uns aos outros. Está vendo onde é que entra os dons? Enquanto ainda é hoje. E sabe por que você tem que exortar, advertir uns aos outros todos os dias? Para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Gente, como eu tenho visto pessoas começando bem ou entrando numa boa fase e de repente se torna perverso, incrédulo, duro de coração, simplesmente porque ignorou o ministério da exortação mútua. Você não deixa ninguém exortar você. Você não tem coragem de chegar numa pessoa, num irmão, numa irmã e em amor exortar como tem que ser exortado. Gente, o seu melhor amigo não é aquele que simplesmente te diz tudo o que você quer ouvir. Fuja desse que só concorda com você. Isso não é amizade. Amizade é aquela que vai te ouvir e vai te discernir à luz das Escrituras, e se entender que você está tendo o coração perverso, incrédulo, se ele perceber que você está se afastando do Deus vivo, se ele perceber que seu coração, o engano do pecado está seduzindo você, está endurecendo você, esse amigo vai falar, opa, presta atenção na forma como você está vivendo, presta atenção no que está acontecendo com você. Presta atenção no que você está dizendo, presta atenção no que você está fazendo, E isso, gente, de novo, não é possível acontecer num culto de domingo, aqui no encontro de jovens. Isso tem que ser no dia a dia. E aí você começa a perceber, e agora eu vou me adiantar e dizer, qual é a importância de você ter relacionamentos discipuladores, onde você vai encontrar um amigo de fé, um irmão da igreja, e uma vez por semana que seja, vocês vão abrir o coração um para o outro, vocês vão ler o sermão do pastor, vocês vão passar o sermão do pastor um com o outro, vocês vão se ajudar. Gente, isso não é brincadeira, isso é importante, isso é necessário. Então não encare a igreja, o encontro de jovens, o encontro da igreja simplesmente como um programa onde você vai lá, desfruta e vai embora. Isso não é igreja. Se essa é a sua mentalidade até aqui, desculpa eu te dizer, você não está vivendo igreja. Igreja é você exortar uns aos outros, advertir uns aos outros. E olha como a coisa é séria, olha o que o autor de Hebreus diz no verso 14, ele vai dizer assim, porque nos tornamos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. O autor de Hebreus está dizendo que a prova de que a gente é de Cristo é que a gente vai perseverar até o fim. Quem não persevera até o fim provou não ser crente, mesmo que tenha sido batizado e frequentado a igreja. Como vai haver surpresas no céu de gente que se achava crente porque frequentava atividade de igreja, mas não deixou a palavra de Deus penetrar através da exortação do irmão, encorajando, ajudando. Jovens, eu estou dizendo isso com o maior amor e carinho, como um pai para vocês. Queiram ser esse tipo de crente que recebe a exortação do outro. No início você pode até ficar com raiva, porque ninguém gosta de ser exortado. Você gosta de parar numa blitz? Principalmente quando você sai da igreja. Uma vez eu saindo do culto aqui, domingo à noite, cansado, eu e minha família, que estava no culto. Ou foi uma quarta-feira, não lembro. A polícia me para na blitz, me faz soprar bafômetro. Você acredita que eu fiquei com raiva?
fui até meio grosso com o guarda, não tenho vergonha de dizer, e aí no final entrei no carro e falei, por que eu estou assim? Ele está fazendo o papel dele. O que seria de nós se não houvesse policiamento nas ruas? Veja, por natureza, ninguém gosta que o outro chegue e diga, ô Arthur, escuta, eu não estou te vendo nos cultos não, cara, cadê você? Ô Gabriel, você não tem vindo no Refugiados não, qual é? O que está acontecendo? Gente, isso é necessário, isso é fundamental, porque se a gente não se exortar uns aos outros, a gente morre. A maneira de perseverar, a ferramenta que Deus nos deu para a perseverança é esse cuidado mútuo, coletivo. Isso é ser igreja. Então, aquela igreja que não cobra de você algum tipo de prestação de contas através de um irmão mais próximo, não é igreja. Pode ser uma ONG, um clube de relacionamento, uma casa de shows, mas não é igreja. Igreja é relacionamento em torno da palavra de Deus, reunião, impacto. Na cidade, igrejas aí pregando graça, 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 graça. E sabe o que eu ouvi de um jovem que escutou um membro de uma dessas igrejas na cidade? Se eu dissesse o nome, eu não vou ser injusto, porque eu não quero difamar ninguém e não quero receber processo. Mas uma dessas igrejas que fica pregando graça, 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 o jovem envolvido na maconha, na droga. Sabe o que ele falou para o amigo dele, que é membro de outra igreja? Eu vou continuar, porque eu sou pecador mesmo, e a graça de Deus me perdoa. Que desgraça de graça é essa que é pregada nessa igreja? Leia Romanos capítulo 6, aprende, veja lá o que está dito em Romanos 6, quando Paulo fala, peraí, porque a graça existe, você vai viver na desgraça do pecado? Não, quem vive na desgraça do pecado e nunca se dá conta de que está errado, na verdade, nunca foi salvo. Porque o pecado nos constrange, o pecado nos envergonha, o pecado nos destrói. Se o pecado se tornou um brinquedinho para você, se falar do irmão, se fazer uma fofoquinha aqui, inventar um negócio ali, ou dizer até uma verdade, mas de forma a destruir o outro, isso é desgraçadamente pecaminoso. Jovem, vocês são propensos a isso. Eu escuto as conversinhas o tempo inteiro, de fofoquinha, de conversinha, isso é pecado, a língua destrói. E você precisa entender isso. E a forma de ser igreja é o que está dito em Hebreus 3, de 12 a 14. Irmãos, cuidem para nenhum de vocês ter coração perverso, incrédulo. Como? Advirtam uns aos outros, exortem uns aos outros, usem a palavra de Deus, ligam um para o outro. Ouviu dizer que você está com uma dificuldade na área sexual? Fala, mano, está difícil, ora por mim, ora comigo. Não se gabe do seu pecado. Outro texto importante em Hebreus 10, abra lá. Hebreus 10, 24 e 25. Olha o que o autor diz. Olha que interessante, o autor diz assim, pensemos em como motivar uns aos outros. Ele está dizendo o seguinte, você tem que gastar um tempo seu com Deus, não só para orar pelos seus problemas e pela sua vida. Você tem que dizer assim, Deus, me ajuda a pensar uma maneira de encorajar um ao outro. Uau! Qual foi a última vez que você planejou isso? Qual foi a última vez que você parou para pensar numa forma de você motivar seu irmão, sua irmã na fé? Isso é ser igreja. Veja como é sério ser igreja. Sabe por que as igrejas dos nossos pais, dos nossos avós, para nós hoje parece às vezes tão loucura? Porque viveu de programa. Agora, olha o que diz o texto, pensemos em como motivar uns aos outros, de que maneira? Motivar como? Motivar para você ser bem sucedido? Hoje o Baiano estava me mostrando alguns vídeos aí no Instagram de um desses popstar pregadores, dá vontade de vomitar. Olha o tipo de motivação que a igreja precisa, que o crente precisa. Motivar uns aos outros na prática do amor, das boas obras.
Eu tenho que receber motivação da pregação do meu pastor, eu tenho que receber motivação do líder do meu pequeno grupo, eu tenho que receber motivação do meu discipulador, não para eu vencer na vida, mas para eu praticar o amor e as boas obras. Até porque Paulo vai dizer em Efésios 4, 25, se não me engano, que aquele que roubava não roube mais, trabalhe, e o que ele ganhar, sabe o que Paulo diz? Use o que você ganhar para ajudar quem não tem. É isso que a gente faz com o dinheiro da gente. Então, não deixemos de nos reunir, de nos congregar, diz o verso 25 de Hebreus 10. Não deixemos de congregar, de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Isso é ser igreja, gente. Percebe que tudo isso que eu pontuei até aqui, eu poderia falar muito mais. Não basta você ouvir sermão no YouTube, não basta você ouvir videozinho no story daquele seu pregador favorito, não basta. Não basta você frequentar o culto, não basta você vir na EBD, não basta isso, por mais que seja importante e você precisa disso. Então, por que é importante a gente ter comunhão, digamos, em discipulado? E aí eu vou concluir te dando algumas dicas de como é que a gente tem que ser intencionalmente envolvido nos relacionamentos discipuladores, nos relacionamentos com amigos descrentes, nos relacionamentos com pessoas da igreja e principalmente, por que você tem que ter pequeno grupo? Por que a nossa igreja tem que ter PGM de jovens e você tem que participar de PGM? Qual é a função de um PGM? Não é programa, é sobrevivência. E eu vou te mostrar por que é importante e como aqui no encontro, num culto de jovens, no culto da igreja, não dá para você fazer o que nós vamos fazer num pequeno grupo, por exemplo. Olha por que você precisa. Se você ainda não se encorajou e não se comprometeu em participar de um PGM e de um pequeno grupo e não buscou envolver-se na vida, em relacionamento com outros irmãos da igreja, você tem que sair daqui hoje dizendo: eu vou ligar para fulano, eu vou ligar para fulana, menina com menina, tá? De preferência, viu? Porque esse negócio pode se tornar perigoso. Gasolina de crente custa pegar fogo, mas quando pega é pior do que a barragem de Brumadinho. O trem desce, o fogo desce, e você começa a falar em línguas e acabou. Então, a gente precisa de relacionamentos encorajadores. Olha só por que não basta o culto coletivo, você precisa de pequeno grupo. Então, jovens, eu queria tanto que vocês, adolescentes, jovens, igreja, entendessem o valor de um pequeno grupo. Primeira coisa, quando você está num culto coletivo, o impulso para você sumir no meio da multidão é muito forte. John Piper coloca isso. John Piper tem um pequeno vídeo e essas 7 coisas que eu estou pontuando não são minhas, eu tirei dele, onde ele vai dizer, por que é importante um pequeno grupo? Ele diz, em primeiro lugar, o impulso que a gente tem para desaparecer, você entra no culto, escuta a pregação, ninguém nota você, é tão confortável um culto coletivo, é tão confortável você, olha, tem gente que frequenta o culto coletivo com pecado de estimação. É fácil você continuar no pecado no culto coletivo, você precisa da reunião de pequeno grupo para olho no olho. Então, outra coisa, segundo, a tendência no culto coletivo, o pastor está pregando, você está assistindo o sermão dele no YouTube, ou está na igreja ouvindo ele pregar, a tendência de você receber uma palavra de Deus que te exorta e você falar, é isso. E logo em seguida você ficar passivo, deixar passar, é grande demais. Mas quando você tem um relacionamento mais estreito, se você tem essa cultura de pequeno grupo, ali no pequeno grupo, aquilo de alguma forma, você tem que deixar aquilo te tocar mais profundamente e você tem que se expressar. No pequeno grupo, quando algum assunto relacionado a alguma crise que você está vivendo,
quando esse assunto é abordado, você tem a chance de pedir a palavra e se expressar. No culto, não. Não é assim? Então, no pequeno grupo, você tem a chance. Você para aquilo que está sendo abordado, fala diretamente com um pecado seu, ou com um problema seu, ou com uma tristeza. E aí, no pequeno grupo, no relacionamento 1 a 1, você tem a chance de pôr uma pausa e falar assim: olha, eu estou vivendo isso. Como é que eu faço? E há casos que mesmo no pequeno grupo você não vai poder expor, mas o que vai acontecer? Na medida em que você convive no pequeno grupo, você vai criando vínculo, e a hora que terminar a reunião, digamos, o Vinícius chama o Ricardo e fala: Ricardo, sabe aquela palavra do pequeno grupo? Cara, eu preciso almoçar com você essa semana, eu preciso abrir meu coração. A gente precisa disso, gente, não brinca não. Outra coisa, oportunidade de fazer perguntas, para esclarecer dúvidas, oportunidade de deixar a reunião seguindo um outro caminho, porque todo mundo acaba tendo uma grande dúvida, que aquilo que o pastor pregou e agora está sendo mastigado no pequeno grupo, não dá para acontecer. E aí no pequeno grupo você pergunta, porque no culto não deu para perguntar. E outra coisa, digamos que você esteja no culto, algo foi pregado, tocou você, você chora, escorre lágrima dos seus olhos. Pode ser que ninguém note, mas no pequeno grupo, se o Guilherme chorar, é provável que todo mundo vai ver. E todo mundo vai usar essa porta para dizer: e aí, meu irmão, como é que a gente te ajuda? Você está só feliz? Você está triste? O que está acontecendo? Para não constrangê-lo, talvez você não faça isso no meio do grupo, mas na hora que terminar a reunião, você vai chegar nele e falar: você estava chorando, está tudo bem? Jovens, não deixem de viver isso é importantíssimo. Não queira ser amigo só para conversar trivialidades, não. Você precisa de amigo de alma, é por isso que você precisa de igreja, de vínculo. Então, repetindo a pergunta e resumindo a resposta: ouvir pregação no YouTube, participar do culto, de algum programa da igreja, é suficiente? Não. É importante? Também não. É fundamental, mas não é tudo. Então eu quero encorajar você a encontrar um amigo ou dois com quem você pode abrir o coração, assumir um compromisso de orar um pelo outro, encontrar uma amiga, você que é moça, menina, mulher, e abrir seu coração e conversar. Isso é ser igreja. Se a nossa juventude conseguir fazer isso, nós vamos nos tornar saudáveis assim, num passe de mágica. Então, se você está lutando com algum pecado, de repente seu pecado é a língua, confessa isso para algum irmão, pede ajuda. Seu pecado é a pornografia, diga: olha, eu estou arrebentado, está me matando. E sabe o que é pior? Eu já nem acho que é pecado mais. Eu já escutei jovens dizer isso: eu prefiro masturbar do que pagar uma prostituta, achando que é melhor. Então, não brinque com o pecado. Abra seu coração para Deus. Permita que Deus exorte você e ajude você através dos relacionamentos da igreja. Então, envolva-se, abrace o pequeno grupo. Queira estar num pequeno grupo. Encontre alguém para você pegar o sermão. Gente, eu faço com tanto carinho que eu faço, vocês não têm ideia. Eu escrevo meu sermão palavra por palavra quase. Eu preparo os roteiros. E olha, de coração eu digo isso aqui com toda humildade. Eu desafio você a ver que site de pastor no Brasil faz o que eu disponibilizo para vocês. E eu tenho certeza, a maioria de vocês despreza isso, infelizmente. Não faz isso não, usa aquilo. Chama um amigo, fala: vamos ler junto o que o pastor pregou, vem cá, eu quero ler com você isso aqui. Não despreza isso não joga isso fora não. Não é por mim, não é porque eu vou ficar magoadinho, porque você não está lendo, não estou nem aí, não é isso. Mas você está fazendo mal para a sua alma. E eu vou dizer uma coisa para você: a quem muito é dado, muito será cobrado. Vocês têm recebido muito de Deus. Então use mais isso, chama um amigo, fala assim: deixa eu ler, porque às vezes você não sabe nem como evangelizar um amigo, uma amiga. Eu sei, é difícil,
mas faça um compromisso de reunir uma vez por semana com ela e diz, olha, tá aqui ó, no PDF do celular, baixa aí, manda no zap, vamos ler junto esse texto. Começa a ler. Você não tem que saber as respostas. Lê, surgiu dúvida, eu não concordo com isso aqui não. Tá, se você não souber responder, eu vou pesquisar, no próximo encontro eu te respondo. Faz isso. As ferramentas estão aí, você não precisa saber tudo na cabeça. Você não precisa nem ler antes o sermão. Chega na hora, marca um horário lá, meia hora, fala, vamos ler isso aqui junto? Acabou, abre lá e lê, vai ser bom para você, que não, de outra forma não leria, e vai ser bom para quem vai estar lendo com você. Você vai começar a fazer filhos na fé. Então faz esse compromisso. Seja igreja esse ano. Não fica consumindo o programa. Nós nunca vamos conseguir satisfazer vocês fornecendo o programa, mas se você buscar ser igreja, eu te garanto, vai ser empolgante. Não queira uma igreja que promova coisas. Seja uma igreja que participa na vida dos outros. É isso que você precisa, e eu e nós precisamos. Amém?